É Bons Papo, Bons Papo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma ótima terça-feira para você. E o papo hoje aqui vai ser sobre rádio. A gente vai conversar com o dono de uma das vozes mais conhecidas do Espírito Santo. Com certeza você já ouviu a voz dele no intervalo comercial de uma TV concorrente aí. Mas a história dele no rádio começou na década de 80 e agora ele faz parte do time de locutores da Tribuna FM. O Bom de Papo orgulhosamente apresenta Luiz Cláudio Silva. Cara, que alegria recebê-lo aqui no Bom de Papo e saber que agora você também é do time da Tribuna FM. Obrigado pelo convite, obrigado. Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu faço televisão na frente das câmeras, não por trás, né? Mas eu agradeço o convite. Quando te convidei, você ficou meio reticente, até falando assim, pô, será que eu vou... Eu sou meio assim, eu não gosto muito de aparecer, não, mas... Mas a gente tem que contar a sua história. Aí minha mulher falou, não, vai. Eu falei, tá bom. Eu te conheço da adolescência, lá de Maruípe, e desde a minha mais remota lembrança, você já tinha uma vivência com rádio, com um DJ. Como começou essa história, cara? Na verdade, Fábio, a gente tinha uma rádio lá em Taboazeiro, onde a gente morava. Não sei, você está morando lá ainda? Não. Moro em Nova Almeida hoje. Você está morando em Nova Almeida? Nova Almeida. Nossa, que legal. E eu também mudei, estou morando agora em Vila Velha. Né? Mas a gente tinha uma rádio chamada Local FM, era uma rádio pirata. Olha só, incentivo a ninguém fazer rádio pirata, isso aí já é um outro pormenor. Mas a gente tinha uma rádio pirata que começou primeiro na UFES, né? Aí depois a gente pegou e fez, a frequência era 105,9, se eu não me engano. E eu fiz muito essa rádio e daí eu comecei a conhecer os amigos que hoje eu tenho de rádio, né? E foi assim uma fase bacana, que eu fui aprendendo, e daí eu comecei a frequentar as rádios profissionais e tive uma chance em 1988. Foi onde a primeira? Rádio Cidade. Rádio Cidade FM, 95,9. Vila Velha. E é interessante você falar sobre isso, porque se a gente olha para o cenário do rádio hoje, a turma que quer fazer rádio, ela vai lá no Vasco Coutinho, faz um curso, vai para a FAESA, vai para a UFES, vai fazer aprender a parte teórica, procedimental, tudo aquilo mais. E no teu começo não tinha formação específica para radialista, ou seja, era na curiosidade, era no contato um com o outro. E artesanalmente, como você falou, ou seja, começar ali na Rádio Pirata, cara. Como que era esse momento para você, cara? Pois explicando o que você falou, hoje em dia você não tem hoje um curso assim de radialista, de rádio, né? Fora do Vasco Coutinho. Eles te dão aquela aptidão ali e você ganha o registro através do sindicato. Eu só não sei se o sindicato, a empresa a qual você vai trabalhar, o sindicato tem que pedir o seu registro. Não sei se funciona assim. Mas, na minha época, como você disse, a gente chegava lá, fazia o teste de locução e o coordenador, o diretor da rádio, falava, você vai trabalhar com a gente ou você não vai. Comigo foi assim, foi até uma coisa engraçada. Como eu te falei, já trabalhava na Rádio Pirata, eu cheguei lá para fazer um teste na Rádio Cidade e, na época, o gerente da rádio era o Cleito Silvério, né, que hoje nós somos muito amigos, e ele falou, olha, tem uma vaga aqui para madrugada, você quer fazer um teste? Falei, cara, vou. Aí eu entrei, fiz um teste, né? O teste de rádio, antigamente, você pegava um papel, você lia uma notícia e você desanunciava e anunciava músicas em português e inglês. Né? Aí eu fiz esse teste, ele ouviu, aí ele falou, antigamente era fita cassete, né? Gravava na fita cassete. Ele falou, vai para casa, eu vou ouvir aqui e te falo. Aí no mesmo dia ele me ligou e falou, cara, quer começar hoje? Eu falei, como é que é? Eu falei, quer começar hoje? Meia-noite às 4 da manhã tem um horário para você começar. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui embora. Naquela época a gente não tinha carro, não tinha nada. Eu estava estudando na Escola Técnica Federal na época. Que idade você tinha? 17 anos. É porque eu comecei foi 17 anos, isso mesmo. Aí eu peguei um ônibus do Transcol, fui para lá, para a Rádio Cidade. A Rádio Cidade ficava em Itapuã, em Vila Velha. Na época Itapuã não tinha quase nada. Né? Mas foi uma época muito boa. E foi aí que eu comecei a conhecer os amigos que eu tenho hoje. Né? E é interessante esse horário que você pegou, que era um horário que mexia com o imaginário das ouvintes. Pois é. Hoje em dia, as ouvintes e os ouvintes de rádio, eles vão no Facebook, ouvem seu nome, vão no Facebook, veem sua foto. O cara não está online também. Exato, e muitas vezes a transmissão
online, ali pelo Facebook, pelo YouTube e tal. Então as pessoas já veem a face do radialista. No seu tempo, era imaginação. Imaginação, E isso. como que era esse assédio da mulherada, dos ouvintes da madrugada? Que é um clássico. Todo mundo sabe que as ouvintes da madrugada são as mais generosas, vamos dizer assim. Para piorar nessa época, além da ouvinte, tinha o lance de um 4-5. O famoso Você 145. tinha um 4-5 que você ficava ligando. Cara, aí às vezes as pessoas ligavam. O engraçado, na época desse um 4-5, só uma dela conversa, que algumas pessoas ligavam para um 4-5 conversando, batendo papo como se fosse o locutor de tal rádio. Então as pessoas ligavam para a rádio para querer falar com você. Eu falei, não, nunca entrei no 4-5. Mentira. Nunca entrei no 4-5 na minha vida. Mas às vezes as pessoas ligavam, ficavam batendo papo com você, mas você tinha, na época era vinil, você tinha que ficar Sim. prestando atenção. Muitos presentes das ouvintes. Cara, esse horário meu da madrugada era difícil porque eu saía 4 horas da manhã, ia para casa e os ouvintes que frequentavam mais a parte da manhã. E eu não estava na parte da manhã na rádio, né? Só depois, a minha curiosidade pelo rádio foi o seguinte, que eu sempre fui voltando, né? Porque a Rádio Cidade, ao qual eu trabalhei, eu voltei em 93, sendo a Rádio Metrópole FM, Sim. na mesma frequência, no mesmo lugar, no mesmo estúdio. Então, aí foi assim. E hoje, e aconteceu com a Antena 1 também, depois que eu saí da cidade, eu fui trabalhar na Antena 1, que era, na época, ela estava em Carapina, né? E eu fui trabalhar na Antena 1 e depois, quando eu fui trabalhar nessa emissora que eu fiquei durante 26 anos, eu também voltei a trabalhar. Vamos ficar à vontade para poder falar sobre ela. Você foi a voz padrão da TV Gazeta Isso. durante muito tempo. Como que o radialista fez essa migração para a TV? Pois é. O que aconteceu? Eu trabalhei na Tribuna, né, já te conto, tem que contar a história lá de trás. É uma história. Eu saí da Antena 1 e fui para a Tribuna, a convite de Zé Valdir Teles, que era o diretor da rádio na época, em 91. Né? Aí eu fui para a Tribuna trabalhar, eu trabalhava eu, Clério Júnior, né, Luiz Carlos Coelho, tinham bons amigos na época. E eu fui locutor padrão da TV Tribuna, junto com o Coelho e com o Clério, e também padrão da TV Tribuna. E eu fiquei até 92, no dezembro de 92, foi quando eu recebi uma proposta da TV Gazeta, aliás, da Rede Gazeta, para poder trabalhar na Rádio Metrópole FM, que era uma rádio que estava saindo na época, um estilo adulto contemporâneo, que é o que hoje é a Tribuna também, né? Aí eu peguei e fui para lá, porque lá tinha a possibilidade de eu crescer mais, até ir para a televisão, foi o que aconteceu. Aí eu estava na rádio e pintou que o Moisés Santos, que era o locutor padrão da Gazeta à época, ele se aposentou e o Birajara Pinto, que Deus o tenha, o nosso diretor de televisão na época, me chamou. Você quer fazer um teste para ser locutor? Eu fiz e daí fiquei de 93 até agora em fevereiro de 18, quando eu saí. Exato. E a sua voz ficou tão marcante nessa função que eu imagino como seria a sua vida no dia a dia. Por exemplo, quando você chegava numa padaria e falava, por favor, 2 pães. A mulher lá, não, eu conheço o cara. Tinha esse tipo de retorno? Olha só, por incrível que pareça, eu já fui reconhecido. Né? Porque Não tem como, a sua voz é muito... tem uma identidade muito marcante. Mas às vezes eu chegava no caixa e falava, por favor, quanto é que foi? Aí a menina falou, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, você não me conhece, não. Você que é o locutor da televisão? Eu falei, mas quando pede para poder falar, aí... Gravar áudio no WhatsApp. Fala aí para mim. Eu falei, fala sério. E qual era a sua vinheta? Você falou, maestro Helder Treffs, cara. Helder. Eu estava até contando para a Fábio aqui que uma vez eu saindo da Gazeta, até eu fazia chamadas da orquestra, né, sinfônica, e sempre falava o nome de Helder Treffs. Eu falei, parei o maestro, falei, maestro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou falando certo o seu nome? Ele falou, nem minha mãe fala o nome tão bem quanto você. Eu falei, então tá bom, então tá certo. Estou falando certo, dá o nome. Mas você sempre teve essa voz? Ou Não, você foi tempo. trabalhando ela? Mudou com o tempo. Né? Quando eu tinha 18 anos era diferente. Mas até... Eu estava até ouvindo a voz. Infelizmente, naquela época a gente não tinha celular, não tinha CD, essas coisas que podia gravar. Sim. Então, era tudo rolo de fita. Tudo rolo de fita, tudo cassete. A gente trabalhava muito com agora, a cartucheira, não sei se você chegou a conhecer, que era um equipamento que você bota e soltava as fitas de rádio. E tudo era gravado ali. Só que se perdeu com o tempo, não tinha registro nenhum. Aí, no Facebook, esses dias eu estava vendo uma pessoa, não sei se já teve a oportunidade de ver, é um senhor que faz uma passagem por Vitória em 93.
Sim, Você já chegou a ver isso? Vi. Fantástico. Então chega uma época, chega uma altura desse vídeo em que aparece a minha voz na Metrópole FM, em 93. Eu falei, cara, que legal. Aí eu até salvei esse vídeo e guardei para mim. Mas a voz mudou muito nesse tempo para cá. Algumas pessoas, alguns locutores até recorrem, assim, de maneira, na minha avaliação errônea, até de recorrer ao cigarro para manter um certo pigarro na voz, para ela ter esse aspecto mais encorpado. O seu foi só o desenvolvimento natural, né? Só. Graças a Deus, esse vício eu não tenho, graças a Deus. O que eu tenho, um vício que eu levei nesse tempo todo foi beber café. Eu tenho uma boa surpresa para você no próximo bloco, então. Então, eu vou aproveitar, deixa, a gente vai para o intervalo agora. Só que eu fico, assim, intimidado de pedir um intervalo diante de um potencial de voz como esse. Gostaria que você pedisse, pode olhando para essa câmera aqui, falasse que a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aí com o Café Cafuso. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo aqui com o Bom de Papo, com o nosso amigo Fábio, para tomar um café daqui a pouquinho. Aguardo você, viu? Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje entrevistando a grande voz do rádio, Luiz Cláudio Silva, que está na Tribuna FM, e a gente vai falar sobre o programa dele daqui a pouco. Só que eu vou te servir agora, você falou do café, claro, vou te servir aqui o Café Cafuso, porque esse aqui é um grande parceiro aqui do programa já de tempo. Posso? À vontade. E eu sempre pensei que não fosse café mesmo, deixa eu ver, é café. Não, vai ver que é verdade. Bom Café Cafuso, hein? Muito, muito bom mesmo. E o bacana é que Deixa eu botar aqui. ele tem uma memória afetiva muito grande. O cheiro do Café Cafuso lembra a gente de coisa de infância, casa de vó, essa coisa toda, né? Se você não sabe, eu posso falar? À vontade. Eu e Fábio, além de amigos de infância, né, a gente estudou junto na Colégio Nacional. Colégio Nacional, né? Foi naquela época do Colégio Nacional e, na época, até faleceu recentemente o Sidney? Não, o Sidney não. Na época que a gente estudou, o Pignaton ainda estava no Nacional. O Pignaton ainda estava no Nacional. Eu lembro dele, fui muitas vezes na sala de Pignaton. Por razões que a gente não deveria comentar nesse momento. Eu não entendo por quê, mas fui parar várias vezes na sala de Pignaton. Eu vou te convidar para assistir um quadro nosso que é o Papo de Rua. A gente foi às ruas e perguntou para as pessoas qual a melhor lembrança que elas têm do rádio. Vamos ver como é que foi. Vamos lá. Papo de rua. Olá, eu sou o Fábio Flores e hoje eu venho às ruas para saber qual a melhor lembrança que você tem do rádio. E eu quero saber desse cara aqui, ó. Qual a melhor lembrança que você tem do rádio? Na minha época em Alagoas, quando eu trabalhava na Rádio CBN com reportagem nas ruas, isso marcou bastante a minha vida. Maravilha, muito obrigado. Valeu. Qual a melhor lembrança que você tem do rádio? A melhor lembrança que eu tenho é quando tinha programas, né, de entretenimento, tocava música que minha mãe ouvia, né? A família toda ali em volta do rádio, ouvindo as músicas. O rádio é meu pai tocando na rádio e eu escutando lá na Bahia. É mesmo? Seu pai cantou? Serenito. Como era a emoção de ouvir a música do teu pai na Bahia? Era uma emoção boa, porque quando passava na rádio lá, minha bisavó me chamava. Ô, William, vem que seu pai tá tocando na rádio. Aí eu ia lá e era emoção, né? Porque pra mim ele tava pertinho de mim. Só que tava longe, né? E era uma emoção? Era uma emoção muito grande. Você tinha contato com a música dele pelo rádio, agora ele vai ter contato com o seu abraço pela TV. Tá bom. Um abraço aí, meu pai, ó. Muita felicidade, muito sucesso. Tô aqui em Itacibá aqui, mando um abraço pra vocês aí. Tchau. Qual a melhor lembrança que vocês trazem do rádio? Então, uma vez eu participei de uma promoção na rádio. E eu ganhei 2 ingressos pro parque de diversões. Maravilha, hein? É a minha melhor lembrança. É bom, né? E qual a tua melhor lembrança de rádio? Ai, meu, as músicas antigas, porque me fazem lembrar do meu pai, ele gostava muito. Você ouvia música com teu pai? Ouvia. Qual música teu pai gostava de ouvir? Meu Deus, ele gostava muito daquela Morangos do Nordeste. É uma música bem antiga. Inclusive, a gente tá tocando agora pra você, ó. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. É essa mesmo. A melhor lembrança que eu trago é na época do Newton Gomes, Jairo Maia, tinha a secretária dele, Maria Cajueiro. Então, e tinha um colega da gente também, o Silvério, que trabalhava justamente na TV Tribuna, junto com você, onde vocês trabalham hoje.
e que eu acho que ele aposentou. Então, essa é uma lembrança e das boas músicas que a gente ouvia, né? Então, Do Jairo Maia, qual o quadro que a senhora gostava mais de ouvir? da oração e da ajuda ao pessoal. Qual a melhor lembrança que o senhor tem do rádio? A lembrança do rádio eu tenho como antigamente eu transmitia no interior do estado da Bahia, era esporte, sobre esporte, né? A melhor lembrança que eu tenho do rádio é daquele Jairo Maia. Jairo Maia. Jairo Maia. Tem algum quadro do programa dele que você lembra ainda? É muito tempo, né? Permita-me um. Um minuto. Permita-me um momento. Douglas Borba. É isso aí. A melhor lembrança que eu tenho do rádio, pela nossa comunicação que nós temos. Então, o rádio é radializado por todos e a gente está aqui para poder passar a nossa história. As pessoas hoje só pensam em verbas. Você também é cantor, né? Sim, sou músico há 35 anos. Mostra o seu talento aqui pra câmera. A autoria minha, pode ser? Autoria sua. Mas lá em casa é uma confusão, minha mulher não quer que eu durma no seu colchão. Mas lá em casa é uma confusão, minha mulher não quer que eu durma no seu colchão. A confusão começou porque eu fui na feira lá no Araçá, Vila Velha. Fui na feira para comprar verdura, é que verdura eu não sei comprar. Eu fui na feira comprar nabo verde, me deram nabo seco e a mulher não quer brigar. É nabo seco não, é nabo seco não. Eu quero nabo verde, nabo seco não. É nabo seco não, é nabo seco não. Eu quero nabo verde, nabo seco não. Eu já fiz tudo para lhe conformar. Ela só quer brigar e não me dá razão. Eu chego em casa para confirmar. Ela vem logo como uma criação. A gente a caminho vai dizendo logo: eu quero nabo verde, nabo seco não. Tenho cartões da casa, no crédito aqui vou passar. Minhas contas vou organizar, é muito fácil olhar pra cá. Com ele eu posso tudo, pra alegria do meu bolso. Supermercado, farmácia ou posto, nunca fico no sufoco. Eu ainda não falei, mas vocês vão adorar. Até 50 dias pra pagar e ainda dinheiro pra sacar. Faça já o seu. Cartões da Casa, um jeito fácil de realizar. É impressionante o carinho que as pessoas têm pelo rádio, né? Mas o rádio faz assim, o imaginário das pessoas. É muito legal, até hoje mesmo. Mesmo com essa história de Spotify, você poder baixar, ouvir sua música. Mas eu acho que nada vai substituir o rádio. O rádio é companhia e tem um outro elemento interessante, você falou do Spotify, é como, por exemplo, a Netflix. Quando você liga na Netflix, lá você bota aquela tela de opções, você fica mais tempo escolhendo o que você vai ver do que vendo alguma coisa efetivamente. Sim, ou seja, precisa de um curador, precisa de uma curadoria. Alguém que me mostre o melhor daquilo que eu quero ouvir, no caso do rádio, né? Eu acho que o radialista, o apresentador, o locutor, ele tem muito essa função. Além de fazer a companhia para as pessoas, ser uma curadoria de conteúdo. Pois é, porque na verdade você está ali, por mais que seja uma relação, vamos dizer assim, fria, né? Porque você está do outro lado, a pessoa está do lado de cá, mas às vezes você fala, você toca com o emocional da pessoa, dependendo do tipo de programa que você faz. Sim. Eu fazia na Rádio Cidade, eu fazia o Love Songs, né? Que hoje também na tribuna tem o Love Songs. É isso, a gente vai entrar nesse aspecto. Você tocava música que na época já era flashback, né? E você tinha aquela coisa de, você que está aí ouvindo a gente, é muito bom saber que você está aí. Liga para cá, peça sua música. Antigamente tinha isso, né? Hoje em dia não muito, mas hoje em dia você manda pelo WhatsApp, aí a pessoa programa, mas ligue para cá, peça sua música, fale com o atendente fulano de tal. Você tinha uma interação, né? Mas... Hoje, como que é o teu programa? Fala um pouco do teu programa na Tribuna FM. Ele vai ao ar que horário? Hoje eu estou, meu horário na Tribuna é de 7 da noite até a meia-noite. Então você tem o Happy Hour, que é um programa que já vem, que começa às 6 da tarde, com o Adriano Dutra, que é o locutor anterior a mim, né? Que antecede. Então, o Happy Hour até às 8. Às 8 tem um programa chamado Super Night. É aquele mesmo estilo de programação, adulto contemporâneo, internacional e nacional. Com essa flexibilização da Voz do Brasil, a Voz do Brasil passou de 7 da noite para as 9. Então, você tem intervalo de Voz do Brasil de 9 às 10 e o Love Songs de 10 à meia-noite. E o Love Songs, o que você traz de conteúdo nesse programa? A programação da Tribuna é bem diferente desse Love Songs que eu te falei. Sim. O Love Songs que a gente fazia na Rádio Cidade, nos anos 80, era um programa de música muito mais romântica. Aqui você tem uma diversidade maior de música, né? Você consegue colocar um pop mais devagar, mas você consegue colocar. Lá não, antigamente você tinha uma coisa engraçada que o pessoal adorava,
que são as traduções. Sim, as traduções, isso era um entendeu? clássico do rádio. Isso era um clássico Você tocava, do rádio. você botava a música lá, o cara ia cantando e você ia traduzindo para o português. Isso é um clássico, né? Então, isso era o programa antigamente. Era essa pegada. Tinha uns alôs, você mandava alô para um monte de gente. Você tinha uma interação maior. E como está sendo para você essa nova fase? Ou seja, você estava dentro de uma TV, sendo voz padrão, você não aparecia, o conteúdo chegava meio pronto para você só executava o conteúdo, e agora você, de alguma forma, é gestor também desse conteúdo, dessa apresentação, você dá corpo para o programa. Como que você recebeu esse desafio? Eu fui convidado para poder fazer parte da equipe da Tribuna, mas lá, o que acontece? Eu recebo a programação pronta, que é até a Simone Divens que faz a programação. Grande Simone Divens, pessoa fantástica. Ela já esteve aqui, Simone? Ainda não, mas precisa Canta, dança, fala, a Simone é espetacular. E amigo de rádio há muitos anos. Então, a Simone faz a programação, ela me entrega essa programação. A Tribuna, hoje, ela tem a programação é toda gravada, né? Nós não estamos lá ao vivo. É uma opção que a Tribuna teve desde a minha época, lá em 91, como eu expliquei, a programação já era gravada, então ela continua com isso até hoje. Então eu recebo a programação, gravo as falas e lá o produtor da rádio faz esse encaixe e você consegue anunciar, desanunciar as músicas. A tecnologia permite isso hoje. Isso. Quem foram os seus grandes mestres no rádio, Luiz Cláudio? Tenho muitos. Se eu for falar aqui, talvez eu possa até ser indelicado com alguns, mas eu fiz grandes amigos, que eu tenho até hoje, né? A gente até tem Você já trabalhou, por exemplo, ali no mesmo ambiente que Jairo Maia, Nossa, né? Ele é um ícone. Eu posso te dizer que eu peguei a época de ouro, essa é uma coisa antiga de se falar, mas eu peguei a época de ouro do Rádio Capixaba. Eu trabalhei com Jairo Maia, trabalhei com Aloysio Ovelha, trabalhei com Luiz Carlos Peixoto. Newton Gomes? Não, Newton Gomes eu não trabalhei, porque Newton estava na Tribuna nessa época. Eu já tinha saído, ele estava na M, na época eu estava lá na Tribuna, em 91. Mas quando eu fui para a Gazeta, eu trabalhei com Jairo Maia. Eu era o único locutor que fazia as folgas do Jairo, do Peixoto, do Ovelha, né? Trabalhei com Fábio Pirajá, claro. Fábio Pirajá na também Rádio é uma Cidade. biblioteca, né? Fábio Ele já teve até aqui uma vez. Já teve. Ele tem um projeto chamado Memória Capixaba, que é excelente no Facebook. Então, trabalhei com essas pessoas, são pessoas que passaram. Eu acho muito difícil o rádio AM hoje, apesar que está tudo migrando para a FM, mas eu acho muito difícil aparecerem pessoas como essa hoje, sabe? São caras que marcaram a época. O Jairo Maia era um sabe? A gente fazia o programa dele, você tinha uma receptividade dos ouvintes, era uma coisa incrível. Cara, até hoje em dia, às vezes a gente acha no YouTube a abertura do programa Jairo Maia. Só de você ouvir aquela abertura, você já se sente emocionado. Pois é, fora os operadores, eu trabalhei com os melhores operadores de rádio do Brasil, o Zé Henrique Pinto. Para quem não sabe, o Jairo e o Zé Henrique Pinto era operador do Jairo Maia. E eu não sei se vocês sabem dessa história, não sei se você sabe, mas eles trabalharam na Rádio Capixaba, que era do Jairo, durante muitos anos, e vieram para Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, os dois foram para a Gazeta. E o Zé Henrique sempre foi operador do Jairo. E sei lá, eu não sei se foi destino, mas no dia que Jairo faleceu, o Zé Henrique também faleceu. Você sabia dessa história? Não sabia disso. No dia que Jairo faleceu, no mesmo dia à tarde, o Zé Henrique, eu estava lá de manhã cedo, ele estava na Gazeta, ele trabalhava como técnico também na Gazeta. Ele soube da notícia, saiu porta fora, caiu. Foi embora, junto com o Jairo, no mesmo dia. E há quem acredite em coincidência, né? Pois é. Não tem como você acreditar em coincidência. Pois é, mas são pessoas assim, que eu acho que vai ser difícil, viu? E fora do Espírito Santo, quem eram pessoas da sua admiração? Quando você ouvia, você falava, poxa, eu queria chegar nesse nível, no rádio. Olha, no rádio a gente já ouvia muito aqui quando era garoto, e até nessa fase minha de início de rádio, eu ouvia muito... Djalma Jorge? Não, o Djalma era um ícone, você gostava do Djalma. Djalma era um ícone do rádio FM que ele fazia essa brincadeira com a locução. O Djalma era até engraçado. No dia que você puder botar, eu não sei se pode isso, mas no dia que você puder mostrar às pessoas, é interessante. O Djalma Jorge, quem fazia o Djalma, não sei se você sabe da história do Djalma. Não. Vou contar para você. O Tutinha é o dono da Rede Jovem Pan. Exato. Né? Então, o Tutinha estava um sábado à noite a gente tem tempo para falar isso?
Tem algum festival? Tá. Ele estava um sábado à noite na Jovem Pan e faltou um locutor. Parece que estava chovendo em São Paulo. E, cara, o que vai fazer? Não tem como fazer. Aí ele foi, entrou no microfone e começou a falar aquelas besteiras dele e deu tão certo que ele ficou anos no ar. Foi assim que começou. Uma locução bem característica, falando errado. Falava besteira, né? Ele falava errado, mas na intenção de falar bonito, né? Não, mas ele falava errado justamente porque, como ele não tinha voz de locutor, ele falou, eu vou falar qualquer coisa e pegou. Amigo, aliás. Amigo, aliás. É um negócio... as minas, era uma coisa muito bacana. Entendeu? Luiz Cláudio, olha, foi uma alegria te receber aqui. De verdade mesmo. Eu agradeço. Sou um admirador do seu trabalho desde a da época de Taboazeiro. Entende? Foi era muito bom. Inteligente, virou piadista. Desvirtuou, né? Eu agradeço. Você está dando aula ainda? Não. Tem alguns anos que eu não estou, só com palestra mesmo, para os professores, mas a aula faz tempo que não. Legal. Mas eu te espero amanhã aqui, tá bom? Um forte abraço e até a sua vitória. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas altas astral. É bom de papo, bom de papo.